Olá, meu nome é Matheus Sopa Eu sou o Igor. E eu sou o Wellington. e hoje a gente vai falar sobre o uso de Internet of Things e Big Data em cidades inteligentes e seus impactos na privacidade. Então, um breve sumário do que a gente vai apresentar vai ter a introdução com um contexto, justificativa e objetivos do trabalho, a fundamentação teórica e toda a base necessária para o entendimento dele, o tópico sobre privacidade nas cidades inteligentes, os trabalhos relacionados, as aplicações de IoT e Big Data em cidades inteligentes, a conclusão e as referências. Então, iniciando com a introdução, hoje a gente vive no que é chamado de sociedade da informação. Então, há uma crescente quantidade de dados disponíveis, o que apenas se tornou possível graças à evolução da tecnologia, principalmente ali nos campos de armazenamento e processamento de dados. E isso facilitou a aplicação de tecnologias que seriam relacionadas à internet das coisas e também ao Big Data. E isso, por sua vez, possibilitou a popularização das cidades inteligentes, que utilizam dessas tecnologias. Mas com essa grande quantidade de dados disponíveis, certas questões, preocupações acerca da privacidade acabam surgindo, existindo alguns desafios que devem ser superados. O objetivo geral do nosso trabalho é contribuir para o entendimento do estado da arte da aplicação em cidades inteligentes, focando nas questões relacionadas à privacidade e de duas tecnologias, por meio de um levantamento bibliográfico buscando a relação entre esses temas. Então, os objetivos específicos são levantar a bibliografia desses temas, detalhar os desafios da privacidade nas cidades inteligentes e abordar aplicações existentes no mercado e na literatura. Então, começando a fundamentação teórica com o conceito de privacidade. Então, na literatura, ela não existe um único conceito, uma única definição de privacidade, porque ela varia conforme o local e o tempo, mas se a gente voltar ali para mais sua origem mais moderna, na antiguidade clássica, a palavra privado, ela significava tudo que não dizia respeito ao Estado. Depois disso, houve uma certa evolução do conceito. Então, em 1890, foi publicado um artigo nos Estados Unidos que definia a privacidade como o direito de ser deixado em paz, mas foi apenas ali na década de 1970 que esse conceito começou a se afastar do sentido físico e se aproximar mais da tecnologia, então mais do conceito que a gente tem hoje em dia. E hoje em dia esse conceito modificou-se por conta que os dados eles podem revelar atributos sensíveis dos indivíduos, incluindo informações sobre sua saúde, finanças, inclinações políticas e comportamentos sociais. Então é por isso que a privacidade acabou saindo um pouco mais do conceito físico e indo para o conceito mais de tecnologia. E aqui no Brasil, em respeito de legislações acerca deste assunto, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece requisitos e direitos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Sobre cidades inteligentes, então esse conceito começou a ser criado, pois espera-se que 66% da população mundial viva em regiões urbanas até 2050. Então isso acarreta em diversos problemas de infraestrutura, gestão de energia, vários problemas para a cidade. E aí isso motiva novas formas, a buscar novas soluções para solucionar esses problemas. E as cidades inteligentes, elas surgem como um conceito, né? Elas consistem em uma integração efetiva dos sistemas físicos, digitais e humanos na construção de um ambiente para a geração de um futuro sustentável, próspero e inclusivo para os seus cidadãos. Esse conceito, esse bloco, cidades inteligentes, pode ser dividido em 6 domínios, que seria a economia, que se refere ali mais ao e-commerce, o meio ambiente, que engloba essas questões de questões sustentáveis, como planejamento urbano, tratamento de lixo, o conceito, o domínio de governança, que é voltado ali para a melhoria dos serviços públicos, o domínio da vida, que seria o smart living, que envolve a criação de novos estilos de vida, e esses estilos de vida sendo sustentáveis, a mobilidade, que seria as iniciativas de transporte, transporte público na logística, e a população, que é o objetivo do desenvolvimento da população da cidade, envolvendo ali a parte inclusiva dos seus cidadãos.
e aqui um mapa dos elementos de uma cidade inteligente, que seria a cidade de Santander, onde aplicou-se um projeto chamado Smart Santander. Então, nesse mapa é possível ver marcações de pontos de interesse, locais com internet pública, informações sobre transporte e sensores de temperatura, e tudo isso é administrado na plataforma deles, que se chama Smart Santander, que estaria no próximo slide, onde é possível observar aqui os dispositivos na parte inferior, que se comunicam com o gateway, que por si se comunica com os servidores. Então, o gateway funciona como essa ponte entre os dispositivos e os servidores eles têm diversos subsistemas, como por exemplo os que administram e monitoram os dispositivos inteligentes. Fazendo a fundamentação teórica agora de Big Data, como já comentado, a humanidade vem começando a usar mais e mais a tecnologia e usando com o uso de celulares ou de dispositivos, uma quantidade estonteante de dados vem sendo gerado pela humanidade. Esses dados têm características em específico que são englobados pelo fenômeno do Big Data, que é o volume, como eu já comentei, uma quantidade muito grande, petabytes de dados sendo gerados, uma volatilidade muito grande, onde as informações mudam muito rápido, e a variedade também é muito grande. Então, os dados não são estruturados, não há um meio de colocar esses dados em bancos de dados tradicionais SQL. Eles são, muitas vezes, fotos, vídeos, medição meteorológica, mas há um grande valor a ser extraído desses tipos de dados. Segundo essa pesquisa de 2011, na área da saúde dos Estados Unidos, Big Data pode potencializar uma receita de 300 bilhões de dólares, e na administração pública da Europa, um ganho potencial de 250 bilhões de euros. E isso é uma pesquisa de 2011, então a gente pode imaginar como que isso pode ser hoje em dia. E dadas as características de Big Data, ainda tem alguns desafios a serem superados. Como eu disse, há uma grande variedade no tipo do dado, então as tecnologias são majoritariamente NoSQL. A Google, por exemplo, tem 2 modelos de Big Data, que é o Google File System e o MapReduce, e a Apache tem uma solução chamada Apache Hadoop, que é vastamente usada no mercado. E também só é possível a Big Data ser aplicável dado o advento da computação em nuvem, onde há uma grande disponibilidade de processamento e armazenamento. Bom, a segunda tecnologia que a gente aborda nesse trabalho é o IoT, ou Internet das Coisas em português. Nosso primeiro objetivo é entender o que de fato é o IoT. No entanto, não existe nenhuma definição única para o que é a Internet das Coisas, que seja aceitável pela comunidade mundial. O termo inicial foi atribuído por Kevin Ashton, um especialista em inovação digital, mas atualmente ele refere-se principalmente à crescente rede de dispositivos, máquinas e objetos conectados que são capazes de coletar e trocar dados usando sensores, atuadores e outras tecnologias incorporadas. Bom, esse trabalho levantou características comuns de aplicações IoT, e ele entende que essas características são a conectividade, visto que aplicações IoT geralmente são conectadas à internet e a outros dispositivos, permitindo que elas troquem dados e informações, a necessidade de sensores e atuadores para que elas possam interagir com o mundo real e coletem dados do seu redor. Algumas aplicações IoT possuem a capacidade de analisar esses dados, visto que uma grande quantidade de dados são gerados, então é necessário certa análise
para que possa ser tiradas informações úteis e tomar decisões informadas. A integração com outros sistemas é obrigatória, já que dispositivos IoT são dispositivos simples que normalmente são feitos para se integrar com outros sistemas e dispositivos. E a segurança é uma preocupação crítica para aplicações IoT, já que elas geralmente lidam com dados sensíveis e são conectadas à internet. Então, aplicações IoT têm que ser projetadas com segurança em mente, usando medidas como forte autenticação, criptografia e atualizações regulares, para poder evitar violações de seguranças. Agora a gente vai falar rapidamente sobre o tópico de privacidade nas cidades inteligentes. Então, de modo geral, as cidades inteligentes elas são estruturadas baseadas no que a gente viu sobre a internet das coisas. E a internet das coisas ela providencia toda a arquitetura de rede, né, responsável por processar e obter esses dados. Só que com a existência dessa grande quantidade de dados sendo trocada, sendo gerada, surgem dúvidas acerca do acesso a essas informações, o seu transporte e a comunicação e também o seu processamento. Além disso, há a questão do aumento dos ataques de DDoS na última década. E isso pode acarretar em problemas na cidade inteligente, pois como tudo é baseado em IoT, existem os problemas chamados de IoT botnets, que seriam bots que vão infectando os dispositivos IoT e com isso eles podem causar um impacto destrutivo na infraestrutura da cidade. Então, com base em tudo isso, as percepções das pessoas quanto aos riscos de privacidade e aos riscos das cidades inteligentes, elas podem ser classificadas em 3 dimensões, que seria qual é o tipo de dado, seu propósito e uso e quem está utilizando o dado. E como mostra nessa figura, os 2 primeiros tipos de percepção, eles podem ser transformados nesse modelo, que é dividido em 4 quadrantes. Então, o primeiro quadrante seria o uso de dados pessoais para serviços públicos, com o objetivo de auxiliar ali no planejamento da cidade e auxiliar a população local. Como aqui esses dados, mesmo sendo pessoais, eles são utilizados a serviço público, não existe uma percepção tão negativa desse tipo de uso. Já no segundo quadrante, que seria o uso de dados pessoais para o objetivo de vigilância, aqui há um certo risco maior, uma percepção de risco maior das pessoas. E aqui envolvem usos como, por exemplo, como dados policiais. Então, esse seria o segundo quadrante. No terceiro quadrante, também é para vigilância, só que são dados impessoais. Então, seria como, por exemplo, o monitoramento de tráfego. E o problema desse terceiro quadrante não é em si uma única aplicação, mas tendo como base que existe uma fonte variada de dados em uma única cidade, ao analisar, utilizando Big Data, todas essas fontes variadas de dados impessoais, é possível observar e determinar qual que seria o indivíduo, mesmo sendo dados impessoais. No último quadrante é onde se encontra a maior parte das aplicações em cidades inteligentes, que seriam dados impessoais para serviço público. Então aqui seriam os dados para o benefício do meio ambiente, para o benefício dos cidadãos e para operações públicas mais eficientes. Aqui são a maior parte das aplicações. E tendo como base esses quadrantes e os problemas comentados, existem certos requisitos básicos de segurança que devem ser considerados, que seriam a confidencialidade, a integridade, disponibilidade e controle de acesso à privacidade e, caso queira se aprofundar um pouco mais nesses requisitos, eles podem ser classificados para 3 tipos de agentes, que seria de pessoas, leis e tecnologias. Para pessoas, tem que cuidar com o acesso, então os administradores eles não podem acessar os dados dos cidadãos, esses dados sensíveis não podem ser transmitidos por aí, então por aplicações, e a pessoa ela deve ser capaz de controlar quais informações ela deseja compartilhar. As leis seria que toda a aplicação deve possuir os termos de privacidade visíveis e toda aplicação ela deve cumprir as leis locais. E as tecnologias seriam os mecanismos de proteção envolvidos nessa comunicação e no armazenamento, como criptografia e anonimização
dos dados armazenados. Falando um pouco sobre os trabalhos relacionados a esse trabalho, a gente fez uma tabela levantando as contribuições de alguns artigos e os pontos negativos dele. Aqui dando um enfoque ao Future Trends and Current State of Smart City Concepts, a Survey. Essa foi a survey que a gente usou, e é interessante que eles fazem a criação de um novo conceito, que é o de cidades inteligentes flutuantes, mas o problema é que eles, como eles fazem essa proposta, eles também dão um enfoque maior a ela. Bom, outro artigo muito interessante foi Internet of Things, a Literature Review. Ela lista benefícios e malefícios da tecnologia. O artigo é bem completo, faz review de quase 100 artigos. No entanto, ele utiliza algumas referências de fazada e alguns pontos importantes do texto não tem referencial teórico. Agora a gente vai falar um pouco das aplicações de IoT e Big Data em cidades inteligentes mais especificamente. Então, existem aplicações de Big Data para cidades inteligentes para cada um daqueles 6 domínios que foram comentados na introdução. Então, por exemplo, para energia inteligente, a Big Data pode facilitar tirar informações de dispositivos na rede elétrica e conseguir predizer qual vai ser o consumo ou aumentar ou diminuir a produção de energia. No transporte, dados sendo gerados pelos carros podem informar quais estão sendo os gargalos no transporte, quais estão sendo os problemas no trânsito. Quanto ao ambiente inteligente, dados de sensores de poluição, dados de sensores de clima podem ajudar na segurança quanto ao meio ambiente. A segurança inteligente, câmeras de vigilância, podem gerar dados que podem ser usados pelo Big Data para processar e tirar insights para ajudar nas decisões do governo. Quanto à educação inteligente, Big Data pode ajudar gerando dados e fornecendo esses dados para pesquisas e novas aplicações sendo desenvolvidas na academia. E quanto à governança, o Big Data pode ajudar na tomada de decisão dos governantes. Bom, a aplicação de IoT é fundamental em cidades inteligentes, visto que é a tecnologia que permite que os dispositivos se comuniquem em larga escala e troquem informações entre si, né, gerando a quantidade de dados para que decisões úteis possam ser tomadas. Um exemplo de aplicação de IoT no mundo real é a cidade de Rotterdam, na Dinamarca. A cidade usa vários sensores para, por exemplo, monitorar o tráfego e a qualidade de ar. E também implementa sistemas de gerenciamento de energia e inteligente em edifícios públicos. Bom, essa imagem mostra vários exemplos de aplicações de IoT que uma cidade inteligente pode adotar. Bom, finalizando nosso trabalho então, cidades inteligentes usam tecnologia da informação e comunicação para melhorar a eficiência dos serviços públicos e a qualidade de vida do cidadão. Esse trabalho levantou várias aplicações de IoT e Big Data em cidades inteligentes e encontrou vários desafios a serem superados por cidades inteligentes, especialmente na questão de privacidade.
Mas, de modo geral, esse artigo conclui que a implementação bem-sucedida de cidades inteligentes pode levar a uma série de benefícios, como a redução do tráfego e da poluição, um aumento de eficiência energética, melhoria da segurança pública e do bem-estar dos cidadãos. Essas são as nossas referências e obrigado.